Eu sempre achei que a dor de envelhecer vinha das articulações, das rugas ou da lentidão dos passos, mas descobri, tarde demais, que a verdadeira dor está em assistir a própria família se afastar de você como se fosse um incômodo, um peso, uma presença dispensável. Meu nome é Olga, tenho 63 anos e se existe algo que me mantém respirando é o amor que sinto pelo meu neto. Um amor que fui proibida de demonstrar desde o dia em que ele nasceu. Minha nora, Adriana, nunca fez questão de esconder sua antipatia por mim. Era uma frieza que não precisava de palavras. Estava no olhar que desviava quando eu chegava perto, na boca que se curvava para baixo cada vez que eu perguntava do bebê, e especialmente na forma como ela dizia: "Agora não é um bom momento para visitas", com a mesma entonação de quem empurra um mendigo para fora de um restaurante caro. Meu filho, Daniel, sempre tentou amenizar, justificar, contornar, mas o silêncio dele diante das negativas dela falava mais alto do que qualquer defesa. E assim, meses foram passando e eu me tornei avó de um menino que eu só conhecia por fotos trocadas às escondidas, tiradas quando Daniel conseguia desviar a atenção da esposa. Tudo mudou na tarde em que soube que Adriana viajaria por 4 dias para um congresso. Daniel me disse como quem comenta a previsão do tempo, sem imaginar o que suas palavras despertariam em mim. Um impulso visceral, inevitável, quase desesperado. Eu não planejava nada, mas naquela noite, enquanto olhava para o teto do meu quarto, senti algo queimando dentro de mim. Uma mistura de saudade, revolta e uma coragem que eu não sabia mais possuir. No dia seguinte, respirei fundo, peguei minha bolsa e fui até a casa deles. Mas antes de continuarmos, quero fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe a sua curtida. Isso me ajuda a ver que vocês me apoiam e gostam das minhas histórias. E comentem aqui embaixo de qual cidade vocês estão assistindo. Agora, vamos continuar. A rua estava silenciosa quando cheguei, como se até o vento prendesse o fôlego. Eu sabia que Daniel estava no trabalho, e o bairro onde moram é tão tranquilo que raramente alguém passa na calçada. Mesmo assim, meu coração batia com a força de um alarme disparado. Caminhei até a porta com passos curtos, tentando não ouvir a voz da minha consciência dizendo que aquilo era errado. Errado? Errado era ser tratada como se eu fosse um perigo para meu próprio neto. Quando toquei na maçaneta, senti um arrepio. A porta estava só encostada, uma fresta minúscula, mas suficiente para denunciar que algo ali não estava como deveria. Daniel nunca deixava a porta assim, nem Adriana. Engoli seco, hesitei por um instante, mas a necessidade de ver meu neto, e talvez a sensação estranha de que algo estava errado, me empurrou para dentro. Assim que entrei, meu nariz sentiu um cheiro adocicado, quase enjoativo. Não era perfume, não era produto de limpeza. Era algo estranho, familiar, mas fora de lugar. A sala estava arrumada demais, como se ninguém tivesse tocado nada por dias. O silêncio era pesado, e cada passo meu parecia ecoar como um estrondo. Chamei baixinho. "Daniel? Bebê?" Nada. Caminhei até o corredor, movida por uma mistura crescente de ansiedade e medo. Foi então que ouvi um som leve, repetitivo, quase imperceptível. Um rangido, como o de uma cadeira balançando. Meu coração se apertou. O berço ficava no quarto ao fundo, e aquele som parecia vir exatamente de lá. Quando cheguei à porta do quarto do bebê, o cheiro adocicado ficou mais forte. Empurrei a porta devagar, e o que vi fez minhas pernas tremerem. A princípio, achei que minha visão estivesse falhando pela emoção. Mas não. Era real. Havia alguém sentado na cadeira de balanço. Alguém que não deveria estar lá. Era uma mulher. Uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Ela embalava o bebê como se fosse dela, sussurrando algo que não conseguia entender. Meu corpo gelou. Minhas mãos começaram a tremer. A mulher levantou o rosto devagar, e seus olhos, olhos escuros, profundos, quase vazios, encontraram os meus como se já esperassem pela minha chegada. "Você demorou, Olga", ela disse, com uma voz fria demais para alguém que segurava um recém-nascido. Eu senti o chão desaparecer. "Quem é você? O que está fazendo com o meu neto?" Minha voz saiu frágil, quebrada. Ela sorriu. Um sorriso torto, desconfortável.
Havia algo naquela expressão que me arrepiou da cabeça aos pés. Estou cuidando dele, exatamente como me pediram. Aquilo me atingiu como um golpe no peito. Como me pediram. Minha respiração ficou rasa. A mulher levantou, ainda segurando o bebê com uma delicadeza contraditória à frieza do olhar. Ela caminhou até mim, sem pressa, como se tudo aquilo fosse normal. Seu filho sabe, ela continuou. Ele sabe de tudo. E sua nora também. Meu coração parou por um segundo. Senti minhas mãos suarem, meus joelhos fraquejarem, meu mundo girar. Daniel sabia? Adriana sabia? Do quê? Sussurrei, a voz quase sumindo. A mulher se inclinou, aproximando o bebê de mim, mas não o suficiente para que eu o tocasse. Do acordo. Meu estômago se virou. Que acordo? Consegui perguntar sem ar. Ela sorriu de novo, aquele sorriso vazio, e disse: o acordo para manter o bebê seguro, longe de você. Senti como se tivessem arrancado o chão sob meus pés. E antes que eu pudesse reagir, falar, gritar, qualquer coisa, a mulher virou o rosto para a porta e murmurou: eles não confiam em você, Olga. Eles nunca confiaram. Foi ali, naquele quarto silencioso, diante daquela estranha embalando meu neto, que percebi que a verdade sobre minha família era muito mais sombria do que eu imaginava, e que eu estava apenas no início de algo terrível. Por muitos anos, achei que a minha vida tinha sido comum. Eu me convenci de que algumas dores eram apenas parte do caminho, que certas cicatrizes não mereciam ser cutucadas e que o passado era um álbum fechado, guardado na estante mais alta da memória. Mas depois de ver aquela mulher desconhecida embalando meu neto como se fosse uma extensão dela, e ouvir que havia um acordo para me manter afastada, percebi que talvez eu tivesse ignorado sinais que estavam ali o tempo todo, esperando para serem compreendidos. Sempre fui uma mulher forte, ou ao menos gostava de pensar assim. Cresci numa família onde sentimentos eram dobrados e guardados como lençóis limpos, usados só em dias de visita especial. Meu pai era duro, minha mãe silenciosa, e eu aprendi cedo que chorar não resolvia nada. Talvez por isso eu tenha tido tanta dificuldade em criar intimidade verdadeira com Daniel. Eu o amava, claro. O amava com a intensidade desesperada de uma mãe que teve apenas um filho e que, no fundo, tem medo de não saber demonstrar isso. Mas amor não substitui presença. E eu, infelizmente, falhei em estar presente justamente quando ele mais precisava. Meu casamento com Roberto começou bonito, como quase todos começam. Eu tinha 22 anos, ele 29, e por algum motivo que hoje não consigo explicar, eu acreditava que sua rigidez era apenas segurança. Homem é assim mesmo, dizia minha mãe. Eu aceitei. Aceitei suas ausências, seu temperamento imprevisível, sua mania de controlar até a forma como eu penteava o cabelo. Quando Daniel nasceu, meu mundo virou luz e sombra. Roberto dizia que eu era mole demais, que estragaria o menino se continuasse a carregá-lo no colo sempre que ele chorasse. Quantas vezes chorei escondida no banheiro, temendo que meu próprio filho me achasse fraca. Lembro-me nitidamente do dia em que Daniel caiu da bicicleta, com uns 8 anos. Ele chegou em casa com o joelho sangrando, soluçando. Eu o abracei na mesma hora, mas Roberto arrancou o menino dos meus braços e disse: homem não chora, levanta e aprende. Daniel engoliu o choro, mas nunca mais me procurou para pedir colo. E eu deixei acontecer. Talvez ali tenha começado a distância que agora parecia impossível de atravessar. Os anos passaram e, apesar de tudo, Daniel cresceu responsável, educado, dedicado aos estudos. Eu me orgulhava dele, mesmo quando meu casamento desabava. Quando Roberto morreu, de forma súbita, num acidente de carro, senti uma mistura de alívio e culpa que até hoje me atormenta. Daniel tinha apenas 17 anos e eu tentei ser mãe e pai ao mesmo tempo, mas já éramos dois estranhos dividindo o mesmo luto. Ele não me culpava, mas também não se aproximava. Cada tentativa minha parecia cair num poço sem eco. E então veio Adriana. Ela entrou na vida dele como um vento rápido, impossível de ser contido. Bela, decidida, inteligente, com um brilho nos olhos que eu não sabia interpretar. Às vezes parecia autoconfiança, às vezes arrogância. Confesso que desde o início senti algo de estranho nela. Não sei se era intuição ou apenas o medo de perder o pouco espaço que ainda restava na vida do meu filho. Mas havia algo nos silêncios dela,
na forma como ela me olhava, como se me avaliasse, como se me classificasse em algum tipo de categoria invisível. No jantar em que Daniel nos apresentou oficialmente, Adriana mal falou comigo. Quando falou, foi sempre com um sorriso educado demais, polido demais, artificial demais, como se estivesse cumprindo uma obrigação social e não interagindo com a mulher que seria sua sogra. Eu notei. Daniel não. Daniel estava encantado. Ao longo dos meses, percebi que ela tinha uma influência enorme sobre ele. Não era explícito, era suave, sutil, quase imperceptível. Ela dizia, acho melhor assim. E Daniel respondia com, talvez você tenha razão. Ela odiava improviso, visitas inesperadas, pessoas que invadiam o espaço. E de repente meu filho, que sempre fez questão de passar ao menos um domingo por mês comigo, começou a cancelar encontros. Primeiro por compromissos do trabalho, depois porque estava cansado, depois porque Adriana não estava se sentindo bem. Quando me dei conta, já fazia quase um ano que eu não tinha uma conversa verdadeira com ele. E então veio a gravidez, anunciada por ela, não por ele. Lembro-me como se fosse hoje. Adriana me ligou com aquele tom neutro e distante. Olga, estou grávida. Silêncio. Daniel vai te ligar depois para falar. E desligou. Daniel me ligou 3 horas depois, nervoso, culpado, como se tivesse sido advertido por chegar atrasado. A empolgação que eu imaginava que sentiria foi substituída por uma sensação incômoda de que eu estava sendo empurrada para fora de um círculo, que até então eu acreditava fazer parte. Durante toda a gravidez, Adriana não me convidou para nada. Nenhuma consulta, nenhum ultrassom, nenhum chá de bebê. E quando o menino nasceu, fui informada por mensagem. Quase não tive tempo de pegar meu neto no colo antes que Adriana o tirasse com a desculpa de que estava agitado demais. Eu me culpei. Por anos me perguntei se eu era a raiz do problema. Talvez eu tivesse marcado Daniel com minhas inseguranças. Talvez Adriana estivesse apenas tentando protegê-lo. Mas agora, depois de tudo que vi no quarto, depois da presença daquela mulher desconhecida e das palavras que ela disse, a sensação de que existe algo muito maior e muito mais sombrio por trás dessa distância começou a me consumir. Seu filho sabe, sua nora também. É um acordo. Acordo. Essa palavra ecoava na minha cabeça como um martelo em metal. Se havia um acordo, havia um motivo. E se havia um motivo, então talvez o problema nunca tivesse sido apenas eu. Pensei em Daniel pequeno, engolindo o choro para não desagradar o pai. Pensei em mim, engolindo a própria voz para manter um casamento falido. Pensei em como passei anos acreditando que silêncio era prudência, que não confrontar era amar. Talvez, sem perceber, eu tivesse ensinado meu filho a se afastar de mim. E talvez Adriana tenha percebido algo nesse silêncio, algo sobre mim, sobre nós, sobre o passado, e usado isso como arma. A verdade é que, naquele momento, compreendi uma coisa terrível. A raiz daquele mistério não estava apenas na casa deles, estava plantada há décadas, dentro da minha própria história, e eu finalmente estava disposta a cavar. Eu saí da casa do meu filho como quem sai de um pesadelo em plena luz do dia. O ar parecia pesado demais para entrar nos meus pulmões, e minhas mãos tremiam tanto que precisei segurá-las contra o corpo para conseguir caminhar até o portão. A rua continuava silenciosa, imóvel, mas dentro de mim tudo parecia desmoronar. A imagem daquela mulher embalando meu neto e dizendo que havia um acordo para me manter afastada ecoava em cada passo que eu dava. Quando cheguei ao meu carro, fechei a porta com força e encostei a testa no volante. Respirei fundo, tentando colocar ordem nos pensamentos, mas era inútil. O rosto daquela estranha, o olhar vazio, as palavras calculadas, nada fazia sentido. Por que Daniel permitiria aquilo? Por que Adriana deixaria uma desconhecida entrar na casa deles, quanto mais tocar no bebê? E pior, por que fariam isso para me manter longe? Havia algo muito errado, e pela primeira vez em anos senti uma faísca dentro de mim. Uma mistura de desconfiança, indignação e coragem. Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que doesse. Mesmo que destruísse o pouco que ainda restava da minha relação com meu filho. Dirigi devagar, atordoada, até minha casa. Quando entrei, fui recebida pelo cheiro familiar de café antigo e livros velhos, uma espécie de abraço silencioso. Sentei-me no sofá e fiquei encarando o vazio.
A casa parecia maior do que realmente era, como se minha solidão tivesse ganho corpo. Eu precisava falar com alguém, qualquer pessoa que pudesse me ajudar. Mas quem? Foi então que me lembrei de Lícia. Lícia era minha vizinha de longa data, e apesar de nossas vidas não serem tão entrelaçadas quanto antes, ela sempre mostrou um carinho sincero por mim. Uma mulher de 50 e poucos anos, enérgica, observadora e, acima de tudo, curiosa demais para o próprio bem. Ela sabia de praticamente tudo o que acontecia na rua, e mais de uma vez sabia antes dos próprios moradores. Talvez fosse o tipo de pessoa que eu precisava naquele momento. Alguém que, mesmo sem entender completamente, não se calaria diante do absurdo. Peguei o telefone e liguei. Ela atendeu na terceira chamada. Olga? A voz dela veio preocupada. Está tudo bem? Engoli seco. Lícia, preciso conversar. É urgente. Ela não hesitou. Estou indo agora. 20 minutos depois, ela entrou na minha sala trazendo consigo um cheiro de perfume floral barato e uma expressão ansiosa. Você está pálida, minha filha. O que aconteceu? E ali, pela primeira vez, contei tudo. Cada detalhe, cada palavra dita pela mulher estranha, cada sensação que senti ao entrar naquela casa. Lícia ouviu sem interromper, seus olhos arregalados como se estivesse assistindo a um filme de suspense. Quando terminei, ela levou a mão à boca. Isso está muito estranho, Olga. Muito mesmo. Você tem certeza de que essa mulher não era babá, cuidadora, amiga da Adriana, qualquer coisa assim? Eu balancei a cabeça. Eu teria sido avisada, ou ao menos reconheceria. E meu corpo arrepiou ao lembrar. Aquele olhar, Lícia, aquilo não era normal. Ela ficou alguns segundos em silêncio, pensando, até que disse: Você precisa tomar cuidado, muito cuidado. Algo me diz que essa história é mais profunda do que parece. Essas palavras me atingiram como um aviso. E, antes que eu pudesse falar, ela se inclinou para a frente. Você acha que Daniel sabe mesmo de tudo isso? Não sei. Minha voz saiu trêmula. Mas a mulher disse que sim. E disse que Adriana também. Lícia mordeu o lábio inferior. Eu conheço o tipo da sua nora, Olga. Já vi mulheres assim, controladoras, calculistas. Elas sabem manipular tudo ao redor sem levantar um dedo. Mas isso, ela apontou para mim, isso passa do limite. Muito. Eu concordei, mas não era só Adriana. Havia algo maior envolvido, algo escondido. Enquanto conversávamos, uma parte de mim queria voltar lá, enfrentar aquela mulher, tirar o bebê dos braços dela e exigir respostas. Mas outra parte, a mais sensata, sabia que seria perigoso. Eu precisava de informações, não de impulsos. Foi quando Lícia sugeriu algo que não me ocorreu. Você tem a chave reserva da casa deles? Tenho, respondi, quase imediatamente. Ela arregalou os olhos. Então volte lá, mas não agora. Volte quando tiver certeza de que ninguém estará lá. E procure por sinais, qualquer papel, documento, objeto, algo que explique por que essa mulher está lá dentro. Minha respiração acelerou. Eu não sei se consigo. Consegue sim. Lícia apertou minha mão. Eles estão escondendo algo de você. E se tem uma coisa que aprendi na vida, é que quando alguém se esforça demais para esconder, é porque tem medo do que você pode descobrir. Essas palavras me deram força. Uma força que eu achava que tinha perdido há anos. Quando Lícia foi embora, fiquei andando pela casa, tentando não pensar no pior. Mas a mente, quando assustada, é como uma sala escura, cria monstros nos cantos. E os monstros que surgiam nos meus pensamentos eram terríveis. E se meu neto estivesse correndo perigo? E se aquela mulher fosse mais do que uma cuidadora? E se... As perguntas eram intermináveis. No fim da tarde, recebi uma mensagem de Daniel. Mãe, tudo bem? Desculpa não ter falado contigo ontem. O trabalho está corrido. Amanhã te ligo. Nada sobre a casa. Nada sobre a porta entreaberta. Nada sobre a mulher. Meu sangue gelou. Ou ele não sabia de nada. E então havia alguém usando a casa sem sua permissão. Ou ele sabia de tudo e estava fingindo normalidade. Ambas as opções eram assustadoras. Quando a noite caiu, fiz algo que não fazia há anos. Rezei. Pedi força, coragem e clareza. E, acima de tudo, pedi proteção para o meu neto. Porque uma coisa era certa. Aquela casa guardava segredos. Segredos escuros.
segredos que estavam começando a surgir pelas frestas, como sombras que finalmente encontraram uma brecha para escapar, e eu estava prestes a segui-las. A noite mal tinha terminado quando acordei com a sensação de que alguém me observava. Era apenas o quarto escuro, silencioso, mas meu coração já batia acelerado. Desde que entrei naquela casa e vi a mulher desconhecida embalando meu neto, cada sombra parecia ter voz, cada ruído parecia um aviso. Mesmo assim, por trás do medo havia algo mais forte, a determinação. Eu precisava descobrir a verdade. E, se a casa escondia segredos, então era lá que eu deveria voltar. Esperei a manhã chegar para não parecer tão desesperada. Mas quem eu queria enganar? Passei horas andando de um lado para o outro dentro da minha própria casa, decidindo mentalmente cada possibilidade. Daniel estaria no trabalho. Adriana continuava viajando. E a mulher, aquela figura enigmática, não fazia ideia de que eu retornaria. Ou fazia? Essa pergunta me perseguiu enquanto eu me arrumava, enquanto ligava o carro, enquanto dirigia até o bairro onde meu filho morava. Quando estacionei na rua, minhas mãos suavam. Olhei ao redor. Tudo estava quieto demais. A casa deles era igual a todas as outras, mas naquele dia parecia maior, sombria, ameaçadora. Peguei a chave reserva, respirei fundo e caminhei até a porta. Desta vez, a porta estava trancada. Um alívio breve me atravessou. Ao menos isso significava que a mulher não estava lá. Ou pelo menos, não havia deixado a porta escancarada como antes. Virei a chave devagar, tentando fazer o mínimo de ruído. Quando a tranca cedeu, senti um arrepio subir pela coluna. Entrei. Assim como no dia anterior, a sala estava impecavelmente organizada, mas agora percebia algo diferente. A casa estava fria, mas não fria de temperatura. Era uma frieza emocional, quase como se ninguém ali tivesse vivido naquele espaço por dias. Estranho, considerando que o bebê deveria estar ali. E nada, absolutamente nada, denunciava que um recém-nascido morava naquela casa. Nenhuma mamadeira na pia. Nenhuma roupinha pequena sobre o sofá. Nada. A sensação de vazio me fez gelar. Caminhei em direção ao corredor, desta vez sem chamar por ninguém. A cada passo, eu me lembrava da cadeira de balanço rangendo, da mulher levantando o rosto, do bebê em seus braços. Meu estômago se revirou. Abri lentamente a porta do quarto do meu neto, vazio. O berço estava impecável, como se nunca tivesse sido usado. Nenhum brinquedo, nenhum cobertorzinho jogado, nenhum frasco de talco, pomada, fralda, nada. O cheiro adocicado ainda estava lá, mais fraco, mais presente. Reconheci dessa vez. Era cheiro de lavanda artificial, desses difusores que mascaram odores. Mas por quê? E por que haveria difusor no quarto de um bebê que, aparentemente, não vivia ali? Meu coração começou a bater mais rápido. Foi então que percebi algo. A cadeira de balanço. Na primeira vez, ela estava no centro do quarto, ocupada pela mulher. Agora, estava empurrada para um canto, como um objeto abandonado. Toquei no encosto. Estava frio. Frio demais para quem tinha usado recentemente. O que está acontecendo aqui? Sussurrei para mim mesma. Foi então que percebi uma porta entreaberta no final do corredor. Era o escritório do Daniel. Ele sempre foi organizado, cuidadoso com seus documentos. Talvez ali houvesse alguma pista. Caminhei devagar, quase sem respirar, e empurrei a porta. O escritório estava escuro, mas não vazio. A mesa estava cheia de papéis empilhados e o computador estava ligado. A tela em modo de descanso, mas claramente usado naquele dia. O que era estranho, já que Daniel deveria estar no trabalho. Aproximei-me, guiada por uma intuição que eu não sabia de onde vinha. Comecei a olhar os papéis sobre a mesa. Contas, extratos, relatórios, nada suspeito, até encontrar um envelope pardo sem remetente. Dentro dele havia um documento dobrado em 3. Abri. Meu coração quase parou. Era um contrato. Um contrato de guarda. E o nome da mulher que embalava meu neto estava ali, assinado, junto ao nome de Adriana. Olhei de novo, sem acreditar. Sim, lá estava. Aline M. Rocha. Guarda provisória, assinatura datada de 3 meses atrás, prazo renovável. Mas onde estava a assinatura do Daniel? Percorri o documento com os olhos, linha por linha, mas não encontrei. Era como se o contrato tivesse sido feito sem ele. Ou ele teria assinado outra via?
Algo estava profundamente errado. Continuei vasculhando a mesa, com as mãos tremendo, até encontrar uma pasta azul escura. Dentro dela havia fotos. Muitas fotos. Fotos de Daniel, fotos de Adriana, fotos minhas, fotos tiradas à distância, fotos do meu bairro, da minha rua, da frente da minha casa. Cada imagem tinha uma data anotada no verso. Era vigilância, era monitoramento. Meu Deus! Levei a mão à boca para não gritar. Sentei-me na cadeira do escritório antes que minhas pernas desabassem. Olhei ao redor, tentando absorver tudo. Por que alguém fotografaria minha rotina? Por que minha nora assinaria um contrato de guarda com uma mulher desconhecida? Por que esconder isso de mim? Foi então que ouvi um barulho, um clique suave vindo da cozinha. Meu corpo congelou. Alguém acabara de entrar na casa. Senti o coração subir até a garganta. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até o corredor, colando o corpo na parede. Passos, lentos, arrastados. E então, uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe? Era Daniel. Mas ele não parecia assustado, não parecia preocupado. Parecia tenso. Ele sabia que eu estava ali, ou estava procurando provas, ou, pior, estava tentando impedir que eu as encontrasse. Quando ele virou o corredor e me viu no escuro, seu corpo enrijeceu, os olhos se arregalaram, e havia algo no olhar dele que eu não via desde a infância. Medo. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa, quase sussurrada. E naquele momento, percebi que a casa não falava apenas comigo. A casa gritava, e Daniel estava ouvindo também. Eu achei que estivesse preparada para enfrentar o que quer que estivesse escondido atrás das atitudes geladas da minha nora. Mas naquela manhã, uma manhã abafada, daquelas em que o ar pesa mais do que deveria, percebi que eu ainda subestimava o tamanho do abismo onde estava prestes a cair. Acordei com o telefone vibrando com tanta insistência que pensei que fosse uma emergência médica. Mas não era hospital. Não era meu filho. Era uma mensagem anônima. Um único texto. Você não sabe quem é o seu neto. Fiquei sentada na beira da cama por longos minutos, as mãos trêmulas segurando o telefone como se ele fosse um objeto contaminado. Não havia número identificado. Nada. Só aquela frase que incendiava todos os medos que eu tentava manter trancados. Pensei em ignorar. Pensei em apagar. Pensei até em fingir que era trote. Mas meu coração, já calejado por tantas dores, me dizia que aquilo era só o começo. Decidi ir até a casa novamente. Eu sabia que correr aquele risco era perigoso, principalmente agora que minha nora parecia farejar qualquer movimento meu. Mas havia uma perturbação dentro de mim, uma necessidade crua de respostas que eu já não conseguia mais reprimir. Quando cheguei à esquina, respirei fundo, tentando alinhar meu pulso acelerado. Andei até o portão como uma visitante indesejada. O que, no fundo, eu era. Antes de entrar, olhei ao redor. A rua estava vazia. O silêncio parecia me alertar. Foi então que ouvi a voz dele. Vó? Meu neto. Aquele menino que eu quase nunca podia ver, que só conhecia através de fotos filtradas e olhares distantes por cima do ombro da nora. Ele estava no quintal, sentado no chão com um carrinho quebrado nas mãos. Eu gelei. Ele não deveria estar ali sozinho. Querido, onde está sua mãe? Perguntei, engolindo o desespero. Ela saiu. Disse que eu tinha que ficar quieto. Mas eu fiquei com medo. Ele abaixou a cabeça. Eles vieram aqui de novo. A palavra eles caiu sobre mim como uma pedra. Agachei ao lado dele, observando o pequeno tremor nos seus dedos, o rosto sujo de poeira e lágrimas secas. Quem veio aqui, meu amor? Ele hesitou. E antes que respondesse, a porta da sala bateu com força. Olhei imediatamente para dentro. A sombra de alguém se movia. Meu coração quase estourou dentro do peito. Entrei. A sala estava bagunçada, como se alguém tivesse revistado gavetas, empurrado móveis, espalhado documentos. Havia papéis rasgados no chão, fotos arrancadas de porta-retratos. A casa respirava tensão, como um animal acuado. Foi então que vi uma pasta azul caída perto do sofá, entreaberta. Dentro dela, exames de DNA. Meus dedos ficaram gelados ao puxar a primeira folha. Meu filho, minha nora. E meu coração parou. O nome do meu neto não batia. Ele não era filho do meu filho.
Antes que o grito saísse da minha garganta, ouvi passos pesados atrás de mim. Virei-me rápido, mas não rápido o suficiente para evitar que a mão dele alcançasse meu ombro. Meu filho. Mas não era o mesmo homem que eu criei. Seus olhos estavam vermelhos e havia algo de quebrado em sua expressão. Uma culpa crua, sombria, que ele tentava esconder, falhando miseravelmente. Mãe, não mexe nisso. Como você pôde? Minha voz saiu baixa, trêmula, quase um sussurro de dor. Por que não me contou? Por que deixou ela me culpar, me afastar, me tratar como ameaça? Ele desviou o olhar, e nesse simples desvio entendi tudo. Porque eu não podia perder ele. A voz dele falhou. Nem que para isso eu tivesse que perder você. Fiquei sem ar. Meu próprio filho preferiu ocultar de mim uma verdade tão devastadora. Preferiu me sacrificar para manter uma mentira. Mas a ferida não parava ali. Quem veio aqui? Perguntei. Quem está ameaçando vocês? Ele respirou fundo e o som foi quase um soluço. O pai verdadeiro, ou melhor, os homens que ele deve. A revelação caiu sobre mim como uma avalanche. Minha cabeça girou. Minha nora, sempre rígida, sempre defensiva, estava tentando proteger o menino. De alguém perigoso, de uma dívida, de algo que ela mantinha escondido. E meu filho estava preso nesse jogo mortal para manter uma família que nunca foi realmente dele. Eles disseram que querem um menino. Ele passou a mão no rosto. E se não entregarmos, vão fazer pior. Eu dei um passo para trás, a mão no peito, tentando respirar. A imagem do meu neto, frágil e assustado no quintal, corroía meu coração. E você? Respirei fundo. O que você pretende fazer? Meu filho me olhou com uma tristeza tão profunda que eu quase desabei ali mesmo. Não sei, mãe. Só sei que eles voltam hoje. Foi nesse momento que percebi que a porta dos fundos estava aberta. Uma corrente de vento frio atravessou a sala. Algo dentro de mim se partiu e se transformou ao mesmo tempo. Eu não pretendia ser corajosa. Eu não pretendia ser heroína. Eu só era uma avó, mas uma avó que não deixaria ninguém tocar naquela criança. E antes de continuarmos, me contem nos comentários o que vocês acharam da história até agora e o que fariam no lugar dela. Não saiam do vídeo, porque o que vem a seguir vai dar arrepios. Voltei meu olhar para meu filho, determinada, firme como há muitos anos eu não era. Então vamos esperar por eles, declarei, mas não do jeito que eles pensam. Ele arregalou os olhos. Mãe, o que você vai fazer? Eu fechei a pasta azul com força, senti o peso da verdade entre minhas mãos e permiti que a raiva, a proteção e o amor me guiassem. Porque naquele instante, eu entendi. Se eles queriam guerra, eu estava pronta para lutar. Eu sempre imaginei que, ao chegar aos meus 60 e poucos anos, eu já teria vivido o suficiente para me blindar contra certos tipos de dor. Pensei que a vida, tão cheia de feridas, já tivesse me ensinado a não me surpreender com mais nada. Mas ali estava eu, com a pasta azul ainda em minhas mãos, entendendo que algumas verdades chegam tarde demais e, ainda assim, conseguem destruir tudo. Meu filho estava sentado no braço do sofá, a cabeça baixa, o corpo encolhido. Parecia menor do que realmente era, como se tivesse voltado a ser o menino que chorava no meu colo quando tinha pesadelos. Mas agora, eu era a única vivendo o pesadelo, e ele parte dele. Respirei fundo, tentando reorganizar meus pensamentos. A revelação de que meu neto não era biologicamente da minha família ainda ecoava dentro do meu peito como um trovão constante. Era como se o chão estivesse rachando sob meus pés, e cada nova lembrança que surgia, cada tentativa minha de vê-lo, cada porta fechada pela nora, ganhasse um novo significado, um significado que doía. Mãe, meu filho sussurrou, sem coragem de me encarar. Eu queria te contar, mas ela não deixava. Ela, a nora que sempre fez questão de me manter à distância, a mulher que transformou meu amor em suspeita, minha saudade em culpa, meu instinto de avó em algo quase criminoso. Mas agora, eu entendia que havia mais do que simples antipatia. Havia medo, ou egoísmo, ou os dois. Senti meu coração se dividir entre o desejo de odiá-la com todas as minhas forças e a necessidade de compreender o que a levou a nos enredar nessa trama perigosa. Onde ela está? Perguntei, minha voz mais dura do que eu pretendia. Ela foi atrás de dinheiro. Ele respondeu exausto. Disse que precisava resolver tudo antes que eles voltassem. A palavra, eles ainda me causavam um arrepio gelado.
Aqueles homens desconhecidos, violentos, que apareciam para intimidar, para cobrar, para exigir algo que nunca deveria envolver uma criança. E, de certo modo, aquilo me deu clareza. Minha nora podia ter me machucado, me excluído, mentido para mim de todas as formas possíveis. Mas se ela estava lutando para proteger o filho, talvez existisse uma dor secreta que eu ainda não conhecia. Mesmo assim, a raiva continuava queimando, quente, latejante. E você? Perguntei ao meu filho. Pretende continuar vivendo essa mentira? Fingindo que aquele menino é seu? Fingindo que essa casa não está à beira de uma tragédia? Ele apertou as mãos, como se estivesse tentando segurar algo que escorria entre os dedos. Mãe, eu amo ele. E quando ele finalmente levantou o rosto, os olhos brilhavam de verdade. Mesmo que ele não seja meu, ele é meu. Ele é tudo o que eu tenho. As palavras atingiram meu peito com força. Meu filho, tão perdido, agarrado à única coisa que lhe trazia sentido. E eu, tão cheia de julgamentos, sem perceber que ele também sangrava. Me aproximei e toquei seu ombro. Gesto simples, mas carregado daquilo que eu não conseguia dizer em voz alta. Eu também o amo. Antes que eu pudesse continuar, ouvimos a porta da frente bater. Um estrondo, rápido, rígido. Troquei um olhar com meu filho. Ele ficou pálido. E então surgiu ela, minha nora, com a expressão marcada pelo cansaço, as olheiras profundas, os cabelos desgrenhados. Ela parecia mais velha do que na última vez que a vi, como se cada segundo longe da casa tivesse carregado anos de tormento. Assim que nossos olhares se cruzaram, senti o ar se partir entre nós. O que você está fazendo aqui? Ela disparou, a voz carregada de ódio. Eu vim ver meu neto, respondi com firmeza, sabendo que aquela resposta era só metade da verdade. Ela riu, um riso seco, incrédulo, quase histérico. Seu neto? Repetiu como se fosse uma piada cruel. Ele é meu neto, declarei, mesmo que o sangue diga o contrário. Ela estremeceu. E pela primeira vez, eu vi algo além da arrogância habitual. Eu vi medo. Um medo tão profundo que parecia grudar na pele dela como um segundo corpo. Você não entende nada, Olga. Ela sussurrou. Nada. Então me explique. Pedi, ainda tensa. Porque eu quero entender. Por que você sempre me afastou? Por que escondem tudo? Por que esses homens estão ameaçando vocês? Ela passou as mãos no rosto e respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo que jamais imaginou fazer. Eu fiz tudo por ele, disse ela, a voz trêmula. Eu fiz coisas das quais não me orgulho, mas era a única maneira de proteger meu filho. As palavras pareceram rasgar algo dentro dela. Eu devia ter contado a você, continuou, mas eu sabia que, se soubesse, você faria exatamente isso. Tentaria resolver as coisas. Você não entende, Olga. Eles não são pessoas normais. Eles não ameaçam, eles cumprem. Meu estômago se revirou. E você? Ela apontou para mim com o dedo trêmulo. Você está colocando ele em risco vindo aqui, porque eles podem voltar a qualquer momento. Nesse instante, meu filho tentou intervir. A gente precisa contar tudo para ela, disse ele, a voz firme, como se estivesse tomando uma decisão naquele segundo. Ela girou para ele, surpresa, indignada. Você enlouqueceu? Ela não tem ideia do que está em jogo. Eu, finalmente cansada de ser tratada como um obstáculo, ergui a voz. Eu sou a única aqui que não está com medo de fazer o que precisa ser feito. Silêncio. A tensão era tão densa que parecia preencher cada canto da sala. Então minha nora deu um passo à frente, respirou fundo e disse algo que me fez perder o chão. O pai do meu filho não é só um homem perigoso. É alguém que você conhece, Olga. Muito bem. Meu corpo inteiro congelou. Eu não consegui responder. Eu não consegui respirar. A verdade estava tão perto, e eu comecei a perceber que a linha entre o amor e o ódio, naquela casa, era mais fina do que eu imaginava. Quando minha nora disse que o pai do menino era alguém que eu conhecia muito bem, senti como se o mundo tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Não foi apenas um choque. Foi a sensação de que todo o meu passado, que eu havia enterrado cuidadosamente, estava prestes a ressurgir com dentes e garras. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz saiu áspera, quebrada. Minha nora me observou com um olhar quase ferido.
quase vingativo. Era como se ela estivesse cansada demais para continuar escondendo qualquer coisa. Ele está vindo para cá, ela disse. Hoje, meu coração disparou. Quem? Quem poderia ser tão perigoso e tão próximo de mim ao mesmo tempo? Antes que eu pudesse perguntar, alguém bateu à porta. Uma batida seca, lenta, calculada. Meu filho, pálido, deu 2 passos para trás. Meu corpo inteiro se enrijeceu e minha nora levou a mão à boca, como se quisesse impedir um grito. A porta rangeu quando se abriu. E então eu o vi. Jonas, meu irmão. Ou melhor, o que um dia foi meu irmão, antes de se perder em dívidas, vícios e amizades que arruinaram tudo. Um homem que desapareceu da minha vida há mais de 10 anos, depois de roubar dinheiro, esperança e a paz da nossa família. Ele estava ali, no meu limite, no limite do meu filho, no limite da criança. Olga, disse ele, e sua voz carregava um peso que eu mal conseguia suportar. Você deveria ter ficado longe. Senti o ar faltar. Meu próprio sangue, meu próprio passado, aquilo que eu passei a vida tentando esquecer, estava atravessando minha porta. Você, eu tentei falar, mas a raiva, o medo e a incredulidade me sufocaram. Você é o pai do meu neto? Jonas desviou o olhar, como se aquilo fosse apenas um detalhe incômodo. Cada escolha tem um preço, irmã. Minha nora explodiu. Diz para ela, Jonas, diz o que você fez comigo, diz por que eu me escondi esses anos todos. Ele respirou fundo, como se aquele ar também doesse para entrar. Eu nunca quis machucar ninguém, murmurou, mas era a desculpa de sempre, a mesma que ouvi tantas vezes quando ele arruinou pedaço por pedaço da nossa família. Mas eu também não podia deixar aquele menino ser criado por estranhos. Meu filho avançou, furioso. Eu não sou estranho. Eu criei ele. Eu troquei fralda, acalmei febre, perdi noites de sono. E você achou que isso te fazia pai? Jonas rebateu, frio. Sangue é sangue. Aquela frase cortou meu peito como lâmina. Porque eu sabia muito bem o peso do sangue. O sangue é capaz de unir, mas também é capaz de destruir. Jonas, falei, tentando recuperar qualquer fragmento de autoridade que eu um dia tive com ele. Você colocou essa família inteira em risco. Você levou homens perigosos até essa casa. Por quê? Por que deixou que tudo chegasse a esse ponto? Os olhos dele endureceram. Porque eles querem o que é deles. E se eu não entregar, nós todos pagamos. Minha nora, com a voz embargada, completou. Eu tentei fugir dele, Olga. Eu tentei desaparecer. Mas ele sempre encontra um jeito. Sempre. E então, como um raio atravessando minhas lembranças, tudo fez sentido. O que eu vi no capítulo 1. O vulto passando pela janela. A porta entreaberta. A movimentação silenciosa no corredor. O cheiro de cigarro velho que eu conhecia desde a infância. Eu não tinha visto um desconhecido. Eu tinha visto Jonas. Mas na hora, eu não quis acreditar. Porque reconhecer aquela sombra teria sido admitir que o passado não estava morto, apenas aguardando o momento certo para me devorar. A sala se tornou pequena demais para todos nós. Meu filho encarava Jonas com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Minha nora tremia, como uma presa encurralada. E eu só conseguia pensar no menino lá fora, com seu carrinho quebrado, sem saber que era a peça central de uma guerra que ele jamais pediu para participar. Você não vai levar ele, eu disse, finalmente encontrando a coragem que me faltava desde o início. Você não vai chegar perto daquela criança de novo. Jonas riu, e o som foi tão gelado, tão distorcido, que senti minha pele arrepiar. Você ainda acha que pode mandar em alguma coisa, Olga? Você não entende o que está prestes a acontecer. A ameaça pairou no ar, mas antes que alguém reagisse, ouvimos outro som. Um carro, estacionando, devagar. Minhas pernas quase cederam. Minha nora agarrou meu braço com força. Eles chegaram, ela sussurrou. Silêncio absoluto tomou a casa. Meu filho se colocou na minha frente, como se pudesse me proteger de tudo aquilo. Jonas recuou, nervoso pela primeira vez. E eu, no meio da espiral, percebi que o clímax que eu temia desde o início estava finalmente batendo à nossa porta. Eu nunca quis que minha vida fosse assim. Eu nunca quis carregar tantos segredos. Nunca quis que o passado retornasse afiado, disposto a cortar tudo o que ainda restava. Mas ali,
Naquele instante, eu entendi que não havia mais volta. A verdade, escondida por anos, estava finalmente exposta, e ela não iria embora sem levar algo com ela. O som do carro estacionando diante da casa ainda ecoava dentro de mim quando senti meu corpo inteiro enrijecer. Era como se cada fibra da minha pele gritasse para que eu fugisse, mas meus pés permaneceram presos ao chão. A ameaça estava ali, a poucos metros, e eu sabia que qualquer passo em falso poderia custar caro, talvez mais caro do que eu pudesse suportar. Minha nora respirava rápido, quase ofegante. Ela olhava para a porta como quem espera o fim, e aquilo me incomodou profundamente. Havia algo nela que eu ainda não entendia, algo além do medo dos homens, algo além da culpa por ter escondido a verdade sobre a paternidade do menino. Ela parecia carregar um segredo ainda maior, um segredo que queimava por dentro. Quando percebi que Jonas e meu filho estavam focados no barulho do lado de fora, tomei a única decisão que me parecia possível naquele momento. Puxei minha nora pelo braço e a arrastei para a cozinha. Olga, o que você está fazendo? Ela sussurrou, assustada. Nós vamos conversar, respondi, firme. Agora. Ela tentou resistir, mas a verdade é que estava fraca demais emocionalmente para lutar comigo. Fechei a porta da cozinha atrás de nós e a encarei nos olhos. Você sabia desde o começo, eu disse, sentindo a raiva ferver na minha garganta. Sabia que meu irmão era o pai do seu filho. Sabia que essa história de impedir minhas visitas tinha a ver com medo, mas também com vergonha. E mesmo assim você me tratou como inimiga. Ela desviou o olhar. Lágrimas começaram a surgir. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Não, interrompi. Você fez o que achou mais fácil. Escondeu tudo. Manipulou meu filho para que ele acreditasse que eu era um problema. Fechou a porta da minha família na minha cara. E tudo isso enquanto dormia com um homem perigoso. Você colocou meu neto de coração, no centro de uma bomba relógio. Ela começou a chorar de verdade. Não um choro teatral, não um choro manipulador. Era um choro feio, profundo, de quem já não tinha forças para manter nenhuma fachada. Você acha que eu queria isso? Ela gritou entre soluços. Você acha que eu queria que Jonas, que ele... Ela travou. Você não sabe o que aconteceu. Aquela pausa, aquele tremor na voz. Um frio percorreu minhas costas. Então me conte, pedi, mais suave. Me conte tudo, sem esconder nada. Ela respirou fundo, tentando recuperar algum controle. Eu tinha 22 anos, começou, a voz rouca. Eu era ingênua, idiota, e Jonas apareceu como quem oferece salvação. Ele tinha uma lábia forte, promessas grandes, e eu estava perdida, sozinha. Me envolvi com ele sem pensar. Só depois descobri o tipo de gente com quem ele andava. Mas já era tarde demais. Engoli seco. O menino, murmurei. Ela assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Quando descobri que estava grávida, Jonas surtou. Disse que um filho só o tornaria mais vulnerável, que ele tinha dívidas, que o garoto poderia virar moeda de troca. Eu entrei em pânico, me escondi, desapareci. E foi aí que conheci seu filho. Ela fechou os olhos. Ele me acolheu. Sem saber de nada, sem exigir nada, meu coração apertou. Doeu muito ouvir aquilo. Doeu por mim, por meu filho, por aquela criança. E por que nunca contou a verdade? Perguntei. Porque Jonas encontrou a gente. Ela respondeu, com a voz baixa. Ele disse que, se eu contasse para alguém, para qualquer pessoa, ele tomaria o menino de mim. Disse que o pai biológico tinha mais direito que qualquer marido substituto. Eu vivia com medo, com vergonha. E quando você começou a se aproximar demais, eu não queria envolver você nisso. Fiquei em silêncio por longos segundos. O silêncio gritou. Era como se todas as peças finalmente tivessem caído no lugar. E mesmo assim, eu sentia que faltava algo, uma última peça, a mais cruel. Algo que minha nora ainda não tinha coragem de admitir. Tem mais, eu disse, observando seu rosto. Eu sei que tem. Ela levantou o olhar, os olhos vermelhos, a respiração curta. E então, ela desabou completamente. Jonas nunca quis só o menino, Olga. Ele quer algo que está escondido nesta casa. Algo que vocês têm e nem sabem. Fiquei paralisada. Do que você está falando? Ela segurou a beirada da pia, como se tivesse medo de cair.
Quando eu estava com Jonas, eu vi coisas que poderiam acabar com ele. Provas, documentos, gravações, coisas que ele traficava, negociações ilegais. Ele disse que se um dia eu o deixasse, um dia eu abrisse a boca sobre qualquer coisa, ele usaria isso contra mim. Eu roubei parte dessas provas antes de fugir. E eu... Ela respirou fundo. Eu escondi tudo aqui. Senti um gelo subir pelas minhas costas. Na casa do meu filho? Ela assentiu. Porque era o único lugar onde ele nunca pensaria em procurar. Eu só não esperava que, um dia, vocês fossem descobrir sem querer. Eu estava zonza. A casa, o vulto que vi, as coisas fora do lugar, as portas entreabertas, a pasta azul, os homens. Nada daquilo era coincidência. Você colocou essa casa inteira na mira de criminosos, eu disse quase sem voz. Eu tentei tirar, ela murmurou. Mas alguém mexeu nas coisas, alguém que não devia. Eu estremeci. Meu filho. Ele estava procurando respostas e acabou achando algo que nem sabia o que era. Um estalo na porta da sala interrompeu nosso silêncio. Os homens estavam entrando. Olhei para minha nora. Ela olhou para mim. E pela primeira vez, desde que ela entrou na minha vida, não vi uma inimiga. Vi uma mulher quebrada, com medo, mas finalmente disposta a lutar. E foi naquele instante, naquele milésimo de segundo antes da tragédia, que eu soube exatamente o que precisava fazer. Uma vingança justa, cirúrgica, implacável. E ela começaria ali, a partir daquela verdade cruel, daquela ferida exposta, e de tudo que eles nunca imaginaram que eu fosse capaz. Olga acordou antes do sol. O quarto estava mergulhado em penumbra, mas seu coração batia como se um sino invisível estivesse chamando-a para o inevitável. A revelação do dia anterior, aquela última verdade, mais cruel e mais profunda do que todas as outras, não apenas tirara seu sono, mas também qualquer resquício de dúvida. Agora ela sabia exatamente o que precisava fazer. Era perigoso, era arriscado. Poderia destruir sua relação com o filho para sempre. Mas proteger sua família sempre fora a única coisa capaz de movê-la, mesmo que o preço fosse alto demais. Sentou-se na beirada da cama e esfregou o rosto com as mãos. Ao longe, ouviu o som de um carro passando na rua e, por um instante, imaginou como seria simplesmente pegar sua bolsa, sair, desaparecer. Mas ela não era mulher de fugir. Nunca tinha sido. E agora, com tudo à beira do colapso, não seria diferente. Pegou o caderno onde vinha anotando tudo. As datas, os diálogos que testemunhara, os horários improváveis em que a nora agia com estranheza, as conversas suspeitas ao telefone, as frases soltas que agora faziam um sentido terrível. Era quase um diário de guerra. E, de certa forma, era exatamente isso, sua guerra silenciosa. Antes das 7 da manhã, Olga saiu de casa. O céu ainda estava acinzentado. Apertou o casaco no peito e caminhou até o ponto de ônibus, como fazia quando precisava pensar. Mas naquele dia, cada passo era parte de um plano. Ela não ia visitar a casa do filho de mãos vazias. Em sua bolsa carregava provas, documentos, mensagens impressas e um pequeno pendrive velho que o homem do passado, aquele que retornara no capítulo 7, entregara a ela com a advertência: se você realmente quer salvar o menino, abra isso, mas esteja preparada para o que vai encontrar. Ela abrira. E agora aquilo queimava em sua bolsa como uma bomba prestes a explodir. O ônibus parou em frente à casa do filho. Olga desceu devagar, com uma calma construída à força. A porta estava entreaberta, algo que já seria estranho em qualquer dia comum, mas agora era apenas mais um alerta de que a situação passara de perigosa para alarmante. Entrou sem fazer barulho, e na sala encontrou o filho sentado no sofá, de cabeça baixa, as mãos tremendo. A nora estava em pé, de costas para ambos, segurando o celular com tanta força que parecia querer quebrá-lo. Vocês dois precisam ouvir, disse Olga sem rodeios, sua voz firme como lâmina. Agora! A nora virou-se imediatamente, os olhos arregalados, irritados, desconfortáveis. Olga, não é um bom momento. É exatamente o momento. Ela colocou a bolsa na mesa e começou a retirar um a um os documentos, como quem expõe cartas finais durante uma partida tensa. O filho levantou-se, confuso. Mãe, o que é isso? A verdade, respondeu ela simplesmente.
A nora tentou pegar os papéis, mas Olga impediu com um olhar duro, quase selvagem. Durante semanas havia se sentido pequena, ultrapassada, acuada pela jovem. Mas agora algo dentro dela despertara, um instinto ancestral de proteção. Eu sei sobre as mentiras, disse Olga encarando a nora. Sei o que você escondeu, sei o que fez com o dinheiro, sei sobre o homem das mensagens e sei porque você queria afastar meu neto de mim. A nora empalideceu. Você não sabe nada. Eu sei tudo. Olga abriu o pendrive no notebook do filho. O vídeo começou automaticamente. A imagem era granulada, mas clara o suficiente para revelar uma conversa decisiva, registrada sem que a nora soubesse. A conversa em que ela admitia que planejava deixar o marido, levar o menino para fora do país e usar o nome da família para limpar sua própria situação financeira, atolada em dívidas e pequenas fraudes. O filho levou a mão à boca. Meu Deus! A nora avançou para fechar o notebook, mas Olga foi mais rápida. Chega! Sua voz ecoou pela sala, surpreendendo até a si mesma. Você colocou meu neto em risco, usou meu filho e tentou me fazer parecer louca para que ninguém acreditasse em mim. Isso não é verdade! A nora gritou, mas havia desespero demais na voz para soar convincente. Então por que você apagou as mensagens do seu telefone ontem? Olga disparou. Por que mentiu sobre onde estava? Por que trancou o menino no quarto naquela noite para ele não ver algo? Olga deu um passo à frente. Eu vi, eu ouvi, e agora todos vão saber. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que um terremoto. O filho parecia dividido entre a incredulidade e uma dor tão funda que até Olga teve pena. Mas ela sabia. Às vezes, o preço de salvar alguém era permitir que ele se quebrasse primeiro. A nora respirava rápido, olhando ao redor como se buscasse uma saída. Você não pode destruir minha vida assim. Você fez isso sozinha, respondeu Olga. De repente, a nora virou-se para o filho. Amor, ela está manipulando tudo. Você sabe como sua mãe é. Ela nunca gostou de mim, mas era tarde demais. O olhar do filho já não era mais o mesmo. Quando ele falou, sua voz estava baixa, mas firme. Você ia levar o nosso filho para longe de mim? A nora começou a chorar, mas não respondeu. Eu vou pedir a guarda temporária, disse ele, quase num sussurro. E até que tudo esteja esclarecido, você não vai tirá-lo daqui. A nora arregalou os olhos. Você não faria isso. Eu faria. Ele olhou para Olga. E agradeço a você, mãe, por abrir meus olhos. Olga respirou fundo. Sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se firme. Havia vencido, mas a vitória tinha gosto amargo. A família estava em ruínas, mas ao menos o menino estaria seguro. A nora, percebendo que perdera o controle da situação, correu até a porta. Antes de sair, lançou um olhar que misturava ódio e promessa de vingança. Isso não acabou, sussurrou. O som da porta batendo ecoou como um aviso. Olga finalmente desabou no sofá, exausta, mas aliviada. Sabia que a batalha estava longe do fim, mas aquele era o momento decisivo, o clímax de toda a dor, de toda a luta. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha seu poder de volta. Porque, afinal, o preço de uma avó é tudo aquilo que ela estiver disposta a sacrificar para salvar quem ama. E Olga estava disposta a dar tudo. A manhã seguinte amanheceu pesada, como se o céu estivesse de luto pelo que a família perdera na noite anterior. Olga abriu os olhos devagar, sentindo o corpo vibrar com a ressaca emocional que vinha acumulando há semanas, talvez meses, talvez anos. O silêncio da casa era estranho demais. Não era o silêncio calmo de um lar em paz. Era o silêncio cheio de ecos, como se tudo o que acontecera estivesse suspenso no ar, aguardando o próximo passo. Ela se levantou devagar, cada gesto marcado por um peso que não era físico. Caminhou até a cozinha. O filho estava lá, sentado à mesa, com uma xícara de café intocada diante de si. Os olhos vermelhos denunciavam a noite sem dormir. Você está bem? Ela perguntou, apesar de já saber a resposta. Ele respirou fundo. Ainda não sei. Fez uma pausa. Eu passei a madrugada pensando em tudo. Em como eu não vi nada. Em como... Ela conseguiu me enganar desse jeito. Olga se aproximou, pousando uma mão sobre o ombro dele. Não foi culpa sua.
Ela manipulou todos nós. Ele assentiu, mas não parecia acreditar totalmente. Havia um peso novo em seu olhar. O peso de quem finalmente enxergou a própria vulnerabilidade. O menino está dormindo? Olga perguntou. Está. Tive medo de que ela voltasse. O filho desviou o olhar como se sentisse fraco por admitir isso. Ela não vai voltar. Não agora, disse Olga. E se voltar, estaremos preparados. Mas por dentro, Olga não tinha tanta certeza. A última frase da nora. Isso não acabou. Ainda ecoava como um espinho preso no fundo da mente. Era uma promessa de guerra. O imprevisto. O dia mal havia começado quando a campainha soou. O filho e Olga se olharam, tenso. Ele caminhou até a porta hesitante e a abriu com cuidado. Polícia! Anunciou o homem à porta. Por um instante, Olga sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Podemos entrar? Perguntou o policial. O filho assentiu, pálido. Os dois foram conduzidos até a sala. Recebemos uma denúncia anônima, disse o policial, olhando para ambos, sobre maus tratos à criança e possível manipulação de uma pessoa vulnerável. Olga ficou imóvel. Não precisou pensar 2 vezes para entender quem fizera aquilo. Isso é um absurdo, disse o filho, tentando manter a calma. Meu filho está seguro, nunca o machucamos. Precisamos verificar, respondeu o policial, profissional, mas não hostil. Olga acompanhou o processo em silêncio, o coração batendo forte demais. Quando o menino veio até a sala, sonolento e abraçando o ursinho, os policiais fizeram perguntas suaves. Ele respondeu de forma inocente, sem entender nada. E no fim, os agentes concluíram rapidamente que a denúncia era frágil e provavelmente uma retaliação. Pedimos desculpas, disse o policial antes de partir. Infelizmente, esse tipo de situação é mais comum do que gostaríamos. A porta se fechou, e naquele instante, Olga sentiu algo dentro dela quebrar, mas não de dor, de decisão. Chega, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até o filho. Ela quer guerra? Vai ter guerra, mas do jeito certo, do jeito que protege meu neto. E você? O filho olhou para ela como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez. Não apenas a mulher que sempre o acolhera, mas a força por trás da família. O confronto final. À tarde, Olga saiu de casa sozinha. Não contou ao filho para onde ia. Não queria preocupá-lo. E, no fundo, sabia que aquela conversa precisava acontecer entre ela e a nora, sem intermediários. Encontrou a jovem no prédio da irmã, onde estava hospedada temporariamente. Tocou a campainha apenas uma vez. A porta abriu-se alguns segundos depois. A nora congelou ao vê-la. O que você quer? Perguntou com um tom ácido. Acabar com isso, disse Olga. Antes que você destrua mais do que já destruiu. A nora bufou. Eu deveria te denunciar de verdade. Deixar você longe do meu filho. Nosso neto, corrigiu Olga, sem elevar a voz. E você não vai tirá-lo de nós. Nem agora, nem nunca. A nora riu com desdém, mas havia medo por trás da expressão. Você acha que está no controle porque seu filho acreditou nas suas mentiras? Olga deu um passo à frente. Não foi ele quem acreditou em mim. Foi você quem se perdeu em suas próprias mentiras. E agora, isso precisa terminar. Não por mim, nem pelo seu marido, mas pelo seu filho. Houve um instante de silêncio profundo. A nora desviou o olhar, como se estivesse lutando consigo mesma. Eu não queria machucar ele, disse ela com a voz vacilante. Eu não sabia o que fazer. Eu entrei numa enrascada, Olga, uma da qual não consigo sair. Pela primeira vez, havia verdade ali. Uma verdade desesperada. Então peça ajuda, disse Olga, suavizando o tom. Não destrua sua família para tentar salvar a própria pele. A nora respirou fundo. Os olhos se encheram de lágrimas. E pela primeira vez, desde o início de tudo, ela pareceu humana novamente. Não uma inimiga, mas uma mulher perdida, assustada, sufocada pelas próprias escolhas ruins. Eu não tenho mais nada, confessou, chorando. Eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Olga aproximou-se. Vai enfrentar as consequências, mas também pode recomeçar. Isso ainda está nas suas mãos. A nora a olhou como se não acreditasse na compaixão que recebia, de alguém que tinha todos os motivos para odiá-la. Eu posso falar com ele, disse a nora por fim.
posso tentar resolver a guarda de maneira pacífica, sem fugir, sem brigar. Olga assentiu. É isso que uma mãe faria. E naquele instante, algo mudou para sempre. Epílogo. O que fica depois da tempestade? 3 semanas depois, a vida começava a se reorganizar. O filho iniciara o processo de separação, mas de forma civilizada. A nora aceitara ajuda, enfrentara suas dívidas e passara a ver o filho sob supervisão, sem conflitos. O menino, por fim, voltara a sorrir sem medo. E Olga havia reencontrado sua própria voz. Sentada no quintal, observando o neto brincar, ela sentiu uma paz diferente. Não perfeita, não plena, mas real. No fim, o dia em que tudo mudou, foi também o dia em que Olga descobriu quem realmente era. Uma mulher capaz de reconstruir o que o mundo tentou destruir. E pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Antes de me despedir de vocês, eu quero abrir meu coração. Se você chegou até aqui, acompanhando cada capítulo, cada dor, cada descoberta, então eu sinto que caminhamos juntas, ou juntos, e isso tem um valor imenso para mim. Contar essa história não foi apenas reviver memórias difíceis, foi também reconhecer a força que existe em cada um de nós, mesmo quando tudo parece desmoronar. É por isso que agora eu quero lhe fazer um pedido muito especial. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se em algum momento você se viu em mim, ou lembrou de alguém da sua família, ou sentiu aquela pontadinha no peito que só histórias verdadeiras despertam, então eu te peço, inscreva-se no canal. Aperte esse botãozinho vermelho aí embaixo. Parece uma coisa pequena, eu sei, mas para mim significa o mundo. É o seu jeito de dizer: Olga, eu estou com você. Continue contando suas histórias. Cada inscrição é como uma mão estendida. Cada curtida é como um abraço silencioso. Cada comentário é como uma conversa ao pé da mesa, daquelas que a gente guarda no coração. Então, se você ainda não fez isso, curte esse vídeo agora mesmo. É só um clique, mas é um gesto que diz: eu estou aqui, eu ouvi você e eu quero mais. E por favor, deixa também nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu sou uma senhora de mais de 60 anos, e saber que minha voz viaja tão longe, que chega a lugares que eu talvez nunca visite, que encontra você aí do outro lado. Ah, isso me emociona de um jeito que você nem imagina. Diga seu nome, sua cidade, seu estado. Eu adoro imaginar os rostinhos, as casas, os sotaques diferentes que estão me ouvindo agora. E se essa história te fez refletir sobre família, perdão, coragem, escolhas, compartilha também. Conta o que você aprendeu, o que te doeu, o que te fez respirar fundo. Eu leio tudo com carinho, palavra por palavra. Nada disso existiria sem você, sem seu tempo, sem sua atenção, sem seu coração aberto para ouvir o meu. Obrigada por caminhar comigo até o fim. Obrigada por deixar que minha voz entrasse na sua casa, no seu fone de ouvido, no seu momento de descanso. E obrigada por fazer parte dessa jornada que, no fundo, é tão humana quanto qualquer uma que vivemos na vida real. Agora, vá lá, inscreva-se, curta e comente a sua cidade. Eu vou estar te esperando. Eu sou Olga e essa foi a minha história.